História da Igreja de Cristo, de Daniel Hobbes. Narração de Ricardo Pérez Bueno. A salvação vem dos judeus, os irmãos de Jerusalém. Nos últimos anos do reinado de Tibério, isto é, por volta do ano 36 ou 37 do nosso calendário, espalhou-se entre as colônias judaicas dispersas pelo Império um rumor que logo suscitou o mais vivo interesse. Tudo estava em calma neste mundo mediterrâneo que em 3 séculos Roma refundira segundo seus princípios. Tudo neste imenso império dava uma impressão de ordem e estabilidade. É verdade que, tendo se retirado voluntariamente para os rochedos de Capri, onde se tinham edificado 12 luxuosas casas de campo destinadas exclusivamente aos seus prazeres, o já mais que septuagenário imperador despendia o que lhe restava de vida entregue à devassidão e aos mais cruéis divertimentos, enquanto a aristocracia senatorial, já farta de vilezas e dilações, olhava ansiosamente para aquela ilha donde não lhe chegavam senão sentenças de morte. Mas as fantasias sangrentas do velho misantropo não punham em risco o equilíbrio do Estado. A capital continuava calma, as províncias mantinham-se perfeitamente submissas, e tanto em terra como no mar, o comércio prosperava maravilhosamente. Também na Palestina, a menor das regiões do Império, não parecia acontecer nada de excepcional. Reinava a ordem em Jerusalém, sob a autoridade desconfiada e às vezes brutal do procurador Pôncio Pilatos. A comunidade judaica, tendo aceitado voluntariamente ou pela força a tutela romana, levava, como vinha fazendo havia 5 séculos, a mesma vida minuciosa de ritos e observâncias conformes aos preceitos rígidos da Torá, sob a vigilância atenta do Sinédrio. Quem poderia, pois, imaginar que uma obscura notícia, contestada com a mesma rapidez com que fora conhecida, e que a asa do pássaro levava aos 4 cantos do mundo, havia de abalar violentamente esse mesmo mundo, e que em menos de 400 anos surgiria aos olhos de todo o império como a revelação da verdade? Essa extraordinária mensagem provinha de um pequeno grupo de judeus de Jerusalém. Quem os encontrasse nos átrios sagrados ou pelas tortuosas ruelas da cidade santa, nada notaria neles que os distinguisse dos demais fiéis. Dotados de uma fé viva e exemplar, eram vistos frequentando assiduamente o templo, geralmente reunidos sob o pórtico de Salomão, conforme Atos 5, 12 e 3, 11, conforme também João 10, 23, ou recitando todos os dias as piedosas ladainhas das 18 bênçãos, ao nascer do sol e à hora nona, guardando o sábado e todas as prescrições rituais, e jejuando até 2 vezes por semana, segundo o costume ancestral dos fariseus. Não pertenciam às classes dirigentes, aos príncipes, dos sacerdotes ou aos anciãos do povo. Apenas algumas poucas personalidades de destaque, como Nicodemos, mantinham com eles relações de amizade. Na sua maior parte eram gente humilde, saída da plebe, ou seja, Am Haaretz, daqueles que os escribas instruídos e os ricos saduceus olhavam com suspeita e desprezo. Muitos deles eram de origem galileia, o que logo se notava pelo sotaque. Mas vinham também de outras regiões da Palestina, assim como das mais longínquas colônias judaicas em terras de infiéis do Ponto, do Egito, da Líbia e da Capadócia, conforme Atos 2:9. Encontravam-se até entre eles romanos e árabes, uma curiosa amálgama. Nota de rodapé. Lê-se em São Mateus
24:20. Orai para que a vossa fuga não tenha lugar no inverno ou em dia de sábado. É uma prova clara de que na época em que o Evangelho foi escrito, a comunidade cristã observava o rigoroso descanso sabático. Enquanto Jesus vivia, os seus discípulos foram censurados por não jejuarem, ao que o mestre respondeu: acaso os companheiros de bodas podem jejuar enquanto está com eles o esposo? Dias virão, porém, em que lhes será arrebatado o esposo, e então eles jejuarão. Marcos 2, 19 e 20. A igreja primitiva manteve o costume do jejum bissemanal, que fora introduzido pela seita dos fariseus, como se vê pelo monólogo do fariseu no templo, na famosa parábola do fariseu e do publicano, conforme Lucas 18, 12. Para os termos judaicos empregados, conforme Daniel Hobbes, Jesus no seu tempo. Para os termos fariseu, saduceu, Am Haaretz, etc., conforme capítulo 3, parte A Comunidade Fechada. Nas notas seguintes, usar-se-ão as abreviaturas JT para Daniel Hobbes, Jesus no seu tempo, e PB para o povo bíblico do mesmo autor. Fim de nota de rodapé. Era comum reunirem-se à parte para realizar certas cerimônias que, embora ainda judaicas na aparência, tinham para eles um novo significado. Assim, por exemplo, as refeições tomadas em comum, no decorrer das quais os ritos antigos eram interpretados de forma estranha. Ao mesmo tempo, reinava entre eles uma grande harmonia. Inicialmente, haviam se denominado discípulos, porque tinham tido um mestre, um fundador. Mas depois pareceu-lhes que era mais conveniente outra expressão para designarem a misteriosa comunhão que selava o seu acordo mútuo. E daí em diante passaram a chamar-se irmãos. Mas não formavam uma seita como tantas outras que se conheciam em Israel. Não exibiam a austeridade exterior dos fariseus, que se mostravam constantemente com os filactérios na fronte, vestidos de luto e com um andar conscienciosamente grave. Nem passavam o tempo discutindo sobre os 1001 preceitos que regulamentavam o descanso do sábado. Também não fugiam do mundo como esses agrupamentos de essênios que nas solidões do Mar Morto tinham instalado verdadeiras formações conventuais, multiplicavam jejuns, renunciavam às mulheres e, vestidos de linho branco, se tornavam vegetarianos. Por outro lado, não tinham constituído qualquer sinagoga independente, ou Knesset, como a lei autorizava, desde que houvesse um mínimo de 10 fiéis. Assim o tinham feito muitos núcleos judaicos vindos das colônias longínquas, os quais, à exceção das cerimônias coletivas do templo, gostavam de orar a Deus junto com os seus compatriotas. Não eram gente que procurasse isolar-se ou recluir-se. Pelo contrário, mostravam-se acessíveis a todos, e os seus líderes convidavam incessantemente as almas piedosas a unir-se ao seu pequeno grupo. Se quisesse enquadrar esses homens numa das correntes religiosas estabelecidas, a única que a largos traços lhes conviria seria a dos pobres de Israel, os Anavim, que, escandalizados com o luxo da casta sacerdotal e demasiado iletrados para se alinharem ao lado dos fariseus, reagiam com humilde zelo contra tudo que lhes parecia mal no povo eleito, e que não tinham outra regra de vida senão aquela cuja fórmula perfeita lhes fora dada pelo Salmo: feliz aquele que teme Javé e que segue as suas pisadas. Salmo 128, 1. Nota de rodapé. Chegou-se a pensar que existiria uma espécie de comunidade organizada que se teria chamado Pobres de Israel. Mas esta tese já não é aceita hoje, e no movimento dos Anavim reconhece-se antes uma atitude geral do judaísmo mais tradicional, uma corrente de pensamento
vinda das profundezas da consciência judaica, humilde e totalmente fiel, que se exprimiu em muitos salmos do Antigo Testamento, bem como em textos não canônicos, tais como os Salmos de Salomão e o Testamento dos 12 Patriarcas. Informação retirada do livro de A. Kos, Le Pauvre d'Israël, Strasbourg, 1922. Fim de nota de rodapé. Que laço unia então os fiéis desta comunidade tão pouco definida? Que laço tão forte era esse que, para manter coeso esse grupo, não necessitava de nenhuma barreira exterior? E por que ficavam agrupados em Jerusalém, como se nesse palco tradicional da ação divina estivesse a ponto de ocorrer algum acontecimento cujo segredo só eles possuíam? O grito do mensageiro da alegria. A resposta resumia-se numa breve frase em que se condensava toda a fé daqueles homens: o Messias veio para o meio de nós. O mundo deixou que esta fórmula se desgastasse e ela perdeu o seu sentido de revelação misteriosa e a sua revolucionária novidade. Para avaliar o peso que possuía então, seria preciso ir ao encontro das raízes vivas da tradição judaica e sentir do mais profundo do ser aquela plenitude de amor e aquele terror augusto que uma alma fiel experimentava à simples evocação dessa vinda. Nota de rodapé. Para um estudo mais pormenorizado do messianismo e da sua importância, conforme A Espera do Messias e as indicações bibliográficas. Fim de nota de rodapé. A corrente messiânica tinha sua origem no âmago da história de Israel. Estivera ligada inicialmente ao dogma nacional da eleição divina e entroncava através dos séculos com a fé na antiga promessa feita ao patriarca Abraão por Javé e depois reafirmada muitas vezes. A Jacó no sonho de Betel, a Moisés no Sinai fumegante, aos reis na glória da sua capital. Mesmo quando a desgraça fez soprar o seu vento de morte sobre o povo eleito, nada conseguiu fazer secar essa água viva. Pelo contrário, mais poderosa, mais precisa, a certeza ancestral convertera-se em esperança e consolação. Os grandes profetas tinham se referido a ela sem cessar. Isaías, num capítulo admirável, o 11º, evocara detalhadamente os dias em que a raiz de Jessé seria como um estandarte desfraldado por sobre os povos. Ezequiel vira os mortos ressuscitar e a Jerusalém futura renascer das cinzas da antiga. O livro de Daniel, abrangendo toda a história no seu conjunto, designara-lhe o fim providencial, a instalação do reino de Deus sobre a terra pela restauração gloriosa de Israel e pelo estabelecimento de um povo de santos. Foi principalmente após a volta do exílio que esta grandiosa imagem se individualizou. A realização da antiga promessa havia de ser levada a cabo por Deus, evidentemente, mas não de um modo direto. O Altíssimo havia de servir-se de um intermediário sagrado para lhe dar o cumprimento, de um ungido, de um Messias, de um Cristo. Essa tendência profunda que jaz no coração de cada homem de encarnar os seus sonhos mais caros em seres que ele possa amar, coincidia com o dogma nacional da eleição divina. Confusa, contraditória, mas singularmente presente nas consciências, tinha-se imposto cada vez mais a imagem de um personagem sobrenatural que viria restituir Israel a si mesmo e levar a cabo a obra de Javé. Não se pode pôr em dúvida que no começo do 1º século de nossa era, a corrente messiânica irrigava tudo o que havia de melhor na consciência judaica. As esperanças temporais neste período
pareciam definitivamente caducas. Os descendentes dos Macabeus haviam se afundado em sangue, e os pequenos príncipes da linhagem de Herodes, bem como os funcionários de Roma, repartiam entre si a terra prometida. Mas não havia judeu algum que pensasse em entregar-se ao desespero. Ao contrário, basta abrir os evangelhos para logo se perceber o frêmito de esperança que percorria aquela raça santa. Quando João Batista pregava nas margens do Jordão, os sacerdotes e os levitas foram perguntar-lhe se era ele o Messias. André, correndo ao encontro de Simão, grita-lhe: encontramos o Messias. E a mulher samaritana, na sua humilde fé, confessa ao seu interlocutor diante do poço de Jacó: eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, far-nos-á saber todas as coisas. João 4:25. É verdade que nos diversos setores da sociedade judaica, esta imagem era interpretada de maneiras muito diferentes. Cada um compreendia o messianismo conforme o seu temperamento e a sua cultura. O nacionalista fanático via o Salvador como uma espécie de Judas Macabeu, impiedoso para com os inimigos. Um fariseu representava-o como um mestre eminentemente virtuoso, a encarnação viva da lei santa. O povo humilde, sempre ávido do maravilhoso, rodeava-o do sobrenatural e ilusório. Às vezes, aproveitando-se da violência desta esperança, surgiam aventureiros que arrastavam os seguidores para a realização imediata dessa promessa. Chamavam-se Judas, Simão, Atronge, mas todos, um após outro, depois de algumas semanas de agitação, eram metidos na ordem pela autoridade, sem que esse fato, no entanto, servisse de lição a novos pretendentes. Um gênero literário extremamente difundido entre o segundo século a.C. e o primeiro da nossa era, explorava incansavelmente este filão, o gênero apocalíptico, cujo ponto de partida se pode descobrir no livro bíblico de Daniel e cujo remate se há de encontrar no Apocalipse de São João. Essa literatura estava permeada de uma estranha poesia, atulhada de dissertações semi-sublimes, semi-absurdas, em que o sonho inflamado de uma nação angustiada se misturava com as especulações de intelectuais peritos nas disciplinas do mistério. A esperança messiânica mais concreta e mais temporal servia de base a doutrinas escatológicas que pretendiam revelar os últimos fins do homem e o sentido último dos dramas cósmicos. Estes livros, que a Igreja excluiu do cânon do Antigo Testamento, constituem um conjunto compacto e estranho, teve como prolongamento a Cabala e o Zohar. O livro de Enoque, o livro dos Jubileus, o testamento dos 12 patriarcas, a ascensão de Moisés e um pouco à margem os Salmos de Salomão, onde a intenção piedosa é mais patente, bem como mais tarde o Apocalipse de Esdras. Todos esses apócrifos exerciam certamente uma profunda influência sobre a alma judaica da época. Nota de rodapé. Cumpre notar, porém, que o livro de Enoque foi muito venerado na igreja primitiva até o século IV, que é citado na Epístola de São Judas e que a igreja etíope o considera canônico. Fim de nota de rodapé. São obras que mostram até que ponto a vinda do Messias era esperada no Israel de então, com uma revelação fulminante que se faria acompanhar de súbita comoção. Cantava-se: felizes aqueles que viverem nos dias do Messias, porque verão a felicidade de Israel e todas as tribos reunidas. Mas também se repetia de boca em boca que a vinda do ungido seria marcada por sinais atrozes. A madeira sangrará,
as pedras falarão, e em muitos lugares do mundo se abrirá o abismo. A alegria da expectativa estava, pois, permeada de pavor. Todo este conjunto psicológico, composto de uma fé simples, de uma piedade viva, de um desejo de vingança, de um terror secreto, do gosto popular pelo fantástico, em suma, é todo este estranho heretismo espiritual que seria necessário tentar apreender para se abarcar o que poderia significar a espera do Messias numa alma israelita dos anos 30 depois de Cristo, bem como sentimentos de assombro e angústia que a dominariam quando lhe afirmassem que tinha chegado a hora. Fazei soar em Sião a trombeta das festas, gritai em Jerusalém o grito do mensageiro da alegria. Dizei que Javé, na sua misericórdia, visitou Israel. De pé, Jerusalém, ao alto os corações, olha os teus filhos do nascente e do poente reunidos pelo Senhor. A sua alegria em Deus vem também do norte, e o seu agrupamento das ilhas mais longínquas. Os montes nivelaram-se, as colinas esfumaram-se, e as florestas projetaram a sua sombra sobre os caminhos por onde eles haviam de passar. Para que estivessem preparados para a festa do Senhor, os bosques deram-lhes toda espécie de madeiras aromáticas. Jerusalém, cobre-te com as tuas vestes de glória, limpa a tua túnica de santificação. Porque Deus prometeu a felicidade ao teu povo no século presente e na sequência dos séculos. Que venha, que se realize a promessa de Deus feita outrora a nossos pais, e que pelo seu santo nome Jerusalém seja para sempre exaltada. Salmos de Salomão 11. Tal era a oração do judeu crente. E os membros da comunidade dos irmãos respondiam a esses anseios tão intimamente enraizados que todas essas coisas já se tinham realizado e que o grito do mensageiro da alegria já retinira pelas colinas. Um deles, Simão, cognominado Pedro, que se comportava como seu chefe, falando um dia perante um numeroso auditório, fez estas afirmações ainda mais difíceis de admitir. Varões israelitas, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré, varão provado entre nós com milagres, prodígios e sinais que Deus fez por seu intermédio no meio de vós, como vós sabeis, foi entregue segundo os desígnios da presciência de Deus, e vós o crucificastes e o matastes por mão de iníquos. Este Jesus, Deus o ressuscitou, e disso todos nós somos testemunhas. Tenha, pois, por certo a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Cristo a Jesus que vós crucificastes. Atos 2, 22 e 23, 32 e 36. A fé em Jesus e os penhores espirituais. De onde tiravam estes homens a convicção que proclamavam tão alto? Jesus de Nazaré, cujo destino humano e cuja missão divina Pedro resumira perfeitamente em tão poucas palavras, proclamara-se o Messias. Numa hora decisiva, ao ser levado à presença do sumo sacerdote, tivera de formular uma resposta em que arriscava a própria vida e não hesitar em reivindicar o título de Salvador. És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus disse, eu o sou, e vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vir sobre as nuvens do céu. Marcos 14, 61 e 62. Esta mesma frase, considerada blasfema, levara o chefe de Israel a usar de todo o rigor contra ele e a condená-lo à morte. Um testemunho selado com sangue podia ser de extremo valor. Mas quantos aventureiros não conheceu a história que estiveram prontos a sacrificar tudo, incluindo a própria vida,
no encalço de uma quimera. Enquanto Jesus fora vivo, ainda se podia compreender esta fé. As testemunhas afirmavam que dele emanava um poder singular, feito de resplendor espiritual e de ternura, uma força inexplicável que dominava as inteligências, enchia de amor os corações e, derramando-se nas almas, as elevava ao ápice. Tinham sido inúmeros os exemplos de homens e mulheres que já no primeiro contato se tinham sentido ligados a ele, como se ele os estivesse esperando desde toda a eternidade e os tivesse chamado pelo nome. Desde então, para segui-lo, todos eles se tinham disposto de bom grado a renunciar à sua antiga vida e a realizar em si mesmos uma transformação total. Depois de morto, porém, como pudera manter-se a convicção de que o crucificado do Calvário era realmente o vencedor do tempo? O mistério da fé em Jesus, simultaneamente razão e graça, existia já nessas longínquas origens e explodirá em toda a sua evidência nas horas dramáticas em que milhares de seres humanos a anteporão a tudo, mesmo à própria vida, perante os carrascos de Roma. Assim como explodirá mais tarde no silêncio dos Carmelos ou das Cartuchas, bem como no obscuro sacrifício das missões ou dos asilos, prolongando-se através dos séculos. Os homens que tinham seguido Jesus enquanto estava vivo não eram senão homens, e por isso não estavam isentos das fraquezas que conhecemos. Quando o Sinédrio decidira pôr fim ao movimento do Galileu, parecera ter sido bem sucedido. O terror tinha dispersado o pequeno grupo e o primeiro dos discípulos chegara a renegar o Mestre. Ao pé da cruz via-se apenas um punhado de teimosos, sobretudo umas mulheres. Os outros tinham fugido para se esconderem, conforme se dizia, em alguns dos túmulos helenísticos que se erguiam lá no fundo dos barrancos. Por que seria então que uns judeus piedosos, bons cidadãos da Cidade Santa, se mantinham fiéis à memória desse agitador vencido que deveria parecer-lhes alguém justamente punido pelas autoridades? A semelhantes perguntas, os membros da comunidade dos irmãos davam uma resposta situada no plano das realidades sobrenaturais que deviam manifestar a era messiânica. Sim, eles acreditavam em Jesus Messias apesar de tudo, apesar do atroz desfecho do seu destino terreno, não por um simples apego sentimental, mas porque estavam na posse de provas flagrantes do seu caráter providencial. Essas garantias sobrenaturais eram 3, e todos os livros escritos pela primeira geração cristã, os evangelhos, os atos e as epístolas, sublinham a sua importância e mostram que era sobre elas que repousava a fé. A primeira fora dada pelo próprio Jesus na véspera da sua morte, na noite de quinta-feira. Partilhando com os seus a sua última ceia pascal, partira o pão, tomara uma taça de vinho e dera graças, dizendo: este é o meu corpo que é entregue por vós. Este cálice é o novo testamento em meu sangue, que é derramado por vós. Conforme Lucas 22, 19 e 20. O gesto sintetizava, numa fórmula sacramental, um ensinamento sobre o qual ele insistira muitas vezes. 4 vezes, pelo menos, advertira os seus do drama que havia de pôr fim à sua missão sobre a terra, frisando a necessidade inelutável da sua morte e o sentido sacrificial que comportava. Em Cafarnaum, no admirável discurso sobre o pão da vida, tinha precisado antecipadamente esta doutrina. Eu sou o pão vivo descido do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne,
para a salvação do mundo. João 6,51. No entanto, Jesus não fora compreendido naquela ocasião. Cegados pela imagem muito difundida em Israel de um Messias glorioso e predestinado à vitória, os discípulos e até o próprio Pedro haviam se recusado a acreditar na necessidade desse sacrifício. Mas ao se deterem nos fatos, e uma vez transposto o momento bem compreensível da perturbação emocional, a morte do Mestre tinha assumido uma importância decisiva para a fé dos seus. Em primeiro lugar, essa morte provara de forma evidente os seus dons proféticos. Além disso, estabelecera entre ele e os seus discípulos um laço que nada poderia quebrar, uma vez que era o laço de uma participação na sua vida divina, conforme a sua própria promessa. Por fim, como ele também dissera, era o sinal de uma nova aliança. Para os judeus crentes, familiarizados com os textos sagrados, era manifesto que o mistério da aliança, desde o sacrifício de Abraão até o do Cordeiro Pascal, sempre estivera ligado à necessidade do sacrifício. Os discípulos puderam compreender assim o verdadeiro alcance da imolação do Calvário. Da mesma forma como Israel, no decorrer dos séculos, tinha ido buscar a sua força na convicção inquebrantável da antiga aliança com Deus, assim os fiéis de Jesus iriam enfrentar a história, apoiados na certeza de que a morte do Mestre era para eles o penhor de uma nova aliança. Por outro lado, o caráter sobrenatural do destino de Cristo tinha sido confirmado com todo o esplendor pelo mais admirável dos milagres, a ressurreição. Quando, na manhã daquele domingo de Páscoa, as santas mulheres tinham chegado ao túmulo, encontrando-o vazio, haviam corrido a levar a notícia aos discípulos aterrados, que jorrara sobre eles uma torrente de luz. Mas este efeito não fora imediato. O fato parecia tão inacreditável que houve certa hesitação em admiti-lo. Desconfiara-se daquelas histórias de mulheres. O próprio Tomé quis ver antes de acreditar. Mas, confirmada por numerosas testemunhas, a ressurreição passou a ocupar um lugar central na nova fé. Tornou-se o fecho da abóbada do edifício doutrinal. Foi assim que Pedro o proclamou solenemente como uma certeza. Quando se fez necessário substituir um dos membros no colégio que dirigia a pequena comunidade, Judas enforcara-se, desesperado pela sua traição. Insistiu-se expressamente em que o substituto devia ser uma testemunha da ressurreição, conforme Atos 1:22. Mais tarde, o maior mensageiro da nova fé, São Paulo, escrevendo a um grupo de fiéis, havia de exclamar: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a vossa fé. 1 Coríntios 15:14. O que significava, portanto, este penhor da ressurreição? Não apenas uma promessa de ressurreição pessoal. Cristo ressuscitara como primícias daqueles que morreram, conforme 1 Coríntios 15:20. Ela não realizava somente a antiga expectativa dos homens, aquela que as grandes vozes proféticas de Israel, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jó, haviam formulado. Com este esqueleto revestido de carne verei a Deus. Não respondia somente à interrogação semi-dissimulada e semi-inquieta do pagão Sêneca. Para que eu acreditasse na imortalidade, seria preciso que um homem ressuscitasse. A ressurreição estabelecia na alma dos fiéis a certeza da sua vitória. Se a promessa que Jesus fizera de ressuscitar ao terceiro dia se realizara, e era de todas a mais difícil de cumprir, as demais haviam de realizar-se também, principalmente aquela em que dissera que venceria o mundo
e que os seus assistiriam ao seu regresso em glória. Além disso, não tinham eles visto com os seus próprios olhos a primeira manifestação dessa apoteose? Decorridos 40 dias após a manhã da ressurreição, 40 dias durante os quais Jesus multiplicara as provas, ao mesmo tempo assombrosas e incontestáveis da sua nova vida, elevou-se à vista dos apóstolos e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Atos 1:9. A ascensão não constituía também um sinal? Porque nunca ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. João 3:13. Referindo-se a fatos tão evidentemente messiânicos, os fiéis de Jesus tinham, pois, sérios argumentos para entrar em choque com os seus compatriotas. Mas teriam eles a força necessária para sustentar esses argumentos e enfrentar a opinião quase geral que rejeitava o messianismo do Mestre e para se oporem à autoridade da condenação judicial? Mas foi-lhes dado ainda um terceiro penhor. Era uma promessa do Mestre. Eu vos enviarei o Espírito Consolador, dissera ele, e quando ele vier, o Espírito da verdade guiar-vos-á para a verdade completa. João 16, 7 e 13. No dia de Pentecostes cumpriu-se essa promessa. Quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, produziu-se de repente um ruído do céu, semelhante a um vento impetuoso que encheu toda a casa em que estavam sentados. Apareceram-lhes repartidas línguas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e puseram-se a falar em línguas estranhas, conforme lhes era concedido pelo próprio Espírito. Atos 2, 1 a 4. Para compreendermos plenamente o sentido deste outro mistério, é preciso reportarmos-nos uma vez mais à tradição profética judaica de que todos esses homens estavam impregnados. A efusão do Espírito devia ser o último sinal da era messiânica. O ungido sempre fora concebido como o mensageiro do Espírito, e este Espírito devia espalhar-se à sua volta, transformando o mundo e chamando os homens a uma nova vida de heroísmo e santidade. Assim o dissera Ezequiel: eu lhes darei um só coração e incutirei neles um espírito novo. Tirar-lhes-ei o coração de pedra e dar-lhes-ei um coração de carne, para que caminhem segundo os meus mandamentos e cumpram as minhas ordens. Sobre a casa de Davi e sobre o povo de Jerusalém espalharei um espírito de graça e de oração. Ezequiel 36, 26 e seguintes. A vinda do Espírito Santo fora, portanto, o terceiro penhor sobrenatural e o mais definitivo. A partir desse momento, estes homens já não formavam uma simples comunidade fraterna, mas uma entidade ao mesmo tempo humana e sobrenatural de almas escolhidas, completamente renovadas e prontas para assumir todos os riscos em defesa da sua fé. Uma comunidade que mais tarde havia de chamar-se Igreja. Todos os textos primitivos mostrarão a importância desse fato. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é de Cristo. Romanos 8, 9, dirá São Paulo. Por outro lado, São Pedro, hesitando em receber no seio dos fiéis os pagãos convertidos, acabará por reconhecer: poderá alguém negar a água do batismo a homens que receberam o Espírito Santo como nós? Atos 10, 47. A partir do Pentecostes, a fé dos fiéis de Jesus tinha se tornado não só inabalável, mas conquistadora. Esses homens tinham pressentido
que no seio da comunidade judaica, cuja existência e ritos partilhavam, eles constituíam uma raça nova destinada a fecundar a terra. A partir de agora, traziam dentro de si aquela força que dá às minorias resolutas a sua vitoriosa audácia. Foi exatamente isso o que se manifestou quando teve lugar a efusão do Espírito. O ruído do fenômeno atraiu uma multidão de pessoas para junto da casa. A festa de Pentecostes trouxera muitos visitantes a Jerusalém, e o espetáculo daquela agitação, bem como os discursos poliglotas daqueles homens, despertaram o riso. Houve mesmo quem dissesse: estão cheios de mosto. Atos 2:13. Mas Pedro levantou-se e encarou a multidão. Já não tinha medo. O galo que cantara quando tinha negado o mestre não voltaria a cantar. Foi então que, pela primeira vez, nos termos que já lemos, gritou a sua fé inquebrantável em Jesus Messias. Começou nesse instante a história cristã com esta primeira declaração apologética, que era também uma declaração de guerra ao mundo. Vida comunitária. Quem quiser conhecer os princípios da sementeira cristã, a vida desta primeira comunidade que albergou o Evangelho à sua nascença, encontrará no Novo Testamento um documento de primeira ordem, o livro denominado Atos dos Apóstolos. Escrito muito pouco tempo depois dos acontecimentos, por volta de 60 a 64, por um homem que, sem ser testemunha direta da ressurreição, estava ainda impregnado da mais viva tradição, é obra de um interesse sem par. É bastante incompleto, sem dúvida, porque o autor, por mais consciencioso que quisesse ser, não pôde conhecer nem concatenar todos os fatos. A sua origem e as suas ligações pessoais induziram-no a tomar em consideração mais a ação deste ou daquele apóstolo do que os fatos em conjunto. Mas ainda, como acontece com todas as obras do cristianismo primitivo, não há neste livro a intenção de satisfazer a curiosidade histórica, mas a de exaltar a fé. Nota de rodapé. Conforme capítulo 2, parágrafo Cristo anunciado aos gentios. São Pedro e São Paulo estão no primeiro plano dos Atos, ao passo que os outros apóstolos são quase completamente ignorados. Sobre o livro dos Atos e o seu autor, conforme também o capítulo 4, parágrafo, gestas e textos dos apóstolos. Fim de nota de rodapé. No entanto, mesmo na perspectiva em que se coloca voluntariamente, como é incomparável o testemunho que nos oferece e a emoção que desperta em nós a sua leitura. É verdade que não se encontra nesta obra aquele brilho que nos evangelhos jorra diretamente da pessoa de Jesus. Todo o relato torna bem sensível o imenso vazio deixado pelo desaparecimento do Mestre. Mas por muito inspirado que seja, é o livro de um homem que narra os feitos de outros homens e acaba por comover-nos. Em que outro texto poderemos encontrar uma imagem mais doce, mais entusiasta de um cristianismo quase isento das servidões do mundo, apesar das misérias inerentes à nossa natureza e que procura estabelecer sobre a terra o reino de Deus? Quantos eram os primeiros fiéis? É quase impossível dizê-lo. São Lucas, nos Atos 1,15, cita o número de 120, e São Paulo fala-nos de 500 pessoas que juntas viram aparecer-lhes Jesus ressuscitado, conforme 1 Coríntios 15:6. Mas além de que estes dados se referem à época inicial, às semanas que se seguiram à morte de Cristo,
nada prova que se tratasse de todos os membros da comunidade nascente. Depois do primeiro discurso de São Pedro, dizem-nos os atos que 3.000 pessoas aderiram de uma só vez à nova fé, conforme Atos 2,41. E um pouco mais tarde fala-se já de 5.000 adeptos. Pensando que Jerusalém contava alguns milhares de fiéis por volta dos anos 35 ou 37, mas que isso era ainda uma fraca minoria na cidade, devemos estar perto da verdade. Também só podemos fazer uma ideia aproximada da sua organização. Não se pode pôr em dúvida que essa organização existisse, porque todo o empreendimento humano a pressupõe. O próprio sucesso do cristianismo no plano temporal prova que o seu desenvolvimento obedeceu a essa lei profunda da história, segundo a qual o movimento, para se desenvolver, precisa de quadros sólidos, de um princípio de comando, de um método de ação, e tudo isso em estreita relação, como que fazendo corpo com a doutrina. O próprio Jesus, aliás, tinha transmitido essas estruturas aos seus discípulos. Para quem souber ler os evangelhos, um dos aspectos mais admiráveis da sua atividade sobre a terra é o esforço prático de organização e de instrução que ele realizou, e cujos efeitos se prolongaram até os nossos dias. Tudo nos prova que Jesus, Deus feito homem, sabia perfeitamente que para lhe sobreviver, a sua obra teria necessidade de instituições humanas. Nota de rodapé. Não é este um dos aspectos mais estudados de Cristo. É, no entanto, um dos mais apaixonantes e talvez aquele que mais se relaciona com o futuro. Jesus não foi apenas o maravilhoso catalisador de almas, o autor e o porta-voz da doutrina sublime e a vítima sobrenatural que cada um de nós conhece. Revelou-se também como o mais sábio dos fundadores, o mais completo dos educadores e o mais eficaz dos homens de ação. Deu aos seus discípulos uma doutrina concreta, digna de uma excelente escola de líderes, e ensinou-lhes também uma estratégia. Temos o direito de dizer, portanto, que a Igreja nasceu de Cristo. Tanto as instituições como os dogmas que veremos desenvolver-se no decorrer dos séculos têm as suas raízes nos seus ensinamentos. E desde o início, essa Igreja apresenta um duplo caráter que se conservará até os nossos dias e que torna a sua história tão difícil de abarcar. O de ser, ao mesmo tempo, uma manifestação de fé, o corpo místico de um Deus vivo que é a sua alma, e um conjunto de instituições humanas igualmente queridas por Deus. Tentamos analisar este aspecto da obra de Cristo em capítulos 5, 7 e 9. Fim de nota de rodapé. Na comunidade primitiva, distinguem-se bem os fundamentos institucionais criados por Cristo. Colhemos a impressão de que os apóstolos, suas primeiras testemunhas, aqueles que ele mesmo designou e estabeleceu, gozam, como é natural, de uma grande autoridade moral. O número de 12 a que Jesus limitou o seu pequeno grupo tem certamente o valor de um sinal, porque assim que se tornou conhecido o suicídio de Judas, e antes que tivesse soprado o vento sagrado de Pentecostes, Pedro pediu aos outros que o substituíssem de comum acordo. Tendo o colégio apostólico proposto 2 candidatos, lançaram sortes e o Espírito Santo designou Matias, conforme Atos 1, 15 a 26. Entre os 12, Pedro parece ocupar o primeiro plano. Vê-lo-emos assumir diversas vezes a liderança, como fez por ocasião desta eleição. É ele quem toma as iniciativas e a sua opinião sempre tem muito peso. Além dele, apenas João, filho de Zebedeu, parece destacar-se. Esta preeminência de Pedro
cuja importância será considerável quanto às suas consequências na história cristã, assenta também sobre uma declaração expressa do Mestre, que quis dar à sua fundação um princípio hierárquico. Cristo nitidamente designara como a pedra sobre a qual a sua igreja seria construída este homem de coração generoso, Simão, a velha rocha. Nota de rodapé. Não trataremos aqui da célebre discussão sobre a autoridade da passagem evangélica em que esta designação é formulada, Mateus 16, 13 a 20. Para as razões que a crítica católica tem para a considerar irrefutável, ver Pedro e a glória de Deus, capítulo 5. Fim de nota de rodapé. Junto dos apóstolos, há ajudantes e assistentes, uma espécie de apóstolos de segundo plano. Fariam eles parte do colégio ampliado dos 70 ou 72, que no segundo ano do seu ministério, vendo crescer o número dos fiéis, o próprio Jesus tinha instituído? Seriam a origem daqueles presbíteros que encontraremos mais tarde em todas as comunidades cristãs? Qual era exatamente a sua função? Não é fácil precisá-lo. Temos também a impressão de que, ao lado da autoridade apostólica, existe na comunidade de Jerusalém, talvez num plano diferente, a autoridade de outras personagens, principalmente de Tiago, chamado irmão do Senhor, isto é, um dos seus primos em primeiro grau. Nota de rodapé sobre o sentido da expressão irmãos do Senhor, conforme JT, índice das questões controvertidas. Fim de nota de rodapé. Eusébio, o primeiro dos historiadores cristãos, ao recolher no século IV tradições diferentes das contidas nos Evangelhos e nos Atos acerca dessas remotas origens, insistirá sobre o papel deste santo personagem que não tomava vinho nem qualquer bebida que embriagasse, nem nada que tivesse tido vida, e cuja pele se tornara calosa nos joelhos como a dos camelos, de tanto permanecer ajoelhado em oração. Deve-se ver em Tiago, de acordo com esse retrato, o líder de uma tendência especificamente judaica, que teria encerrado a nova fé nos moldes do mais estrito legalismo, em oposição mais ou menos clara ao colégio apostólico, e que preferiria o espírito à letra? Neste caso, as instituições da primeira comunidade teriam refletido muito cedo aquela divergência de interpretação da mensagem de Jesus que veremos produzir-se em breve. Nota de rodapé. Talvez se possa haver um vestígio desta espécie de dualidade no Apocalipse 21, 13, 4, 5 e 8. Na Jerusalém Celeste, o vidente encontra os 12 nomes dos apóstolos inscritos sobre os 12 alicerces da muralha, mas em redor do trono do Cordeiro estão os antigos, assentados sobre 24 tronos. Fim de nota de rodapé. Mas será exagerado, sem dúvida, caracterizar como visível oposição de pessoas aquilo que a princípio não devia passar de uma simples diferença de acentuação. Havia laços demasiado sólidos entre esses fiéis para que as reações à natureza humana viessem a comprometer gravemente uma admirável unidade. À semelhança dos pormenores da organização, também não podemos comentar com a precisão que desejaríamos os ritos e as observâncias que caracterizavam os primeiros fiéis. Mas podemos distinguir 3 práticas fundamentais que constituirão para o futuro a base da vida religiosa cristã: o batismo, a imposição das mãos e o ágape fraterno. Quanto ao batismo, tanto os Atos como as epístolas de São Paulo revelam com clareza que as primeiras igrejas o consideram indispensável e que todo novo adepto o recebe no momento da sua admissão. Por quê? Evidentemente porque o próprio Jesus o recebera de João Batista
e os seus discípulos também se tinham batizado. Mas o rito cristão possui certamente características próprias. O batismo de João distinguia-se das abluções judaicas e dos mikveh rituais pelo fato de ser um batismo de penitência. O dos cristãos inclui também a vontade de renovação e de purificação moral, mas abrange ainda outra dimensão. Os Atos dizem que cada um devia ser batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados. Atos 2:38. E veremos que São Paulo, ao encontrar em Éfeso os que tinham sido batizados por João, lhes revelou que o rito praticado por eles não era suficiente e os batizou novamente em nome de Jesus. Atos 19:1-5. Devemos então admitir que, segundo uma fórmula que desconhecemos, os batizados da nova fé deviam reconhecer o messianismo de Jesus e abjurar a falta nacional cometida contra a sua pessoa? Nota de rodapé. Os Atos, bem como os Evangelhos, não nos descrevem o rito do batismo, mas a Didaquê, texto cristão do fim do século I, diz-nos que era normalmente administrado por imersão e podia ser também excepcionalmente por aspersão. Fim de nota de rodapé. A ação sobrenatural do batismo parece ter sido completada por outra cerimônia, a imposição das mãos. Tratava-se também de uma prática israelita muito antiga, de que há inúmeros exemplos no Antigo Testamento. Quando era necessário conferir a alguém uma eficácia sobrenatural, o poder patriarcal ou o poder real, conforme, por exemplo, Gênesis 48:17. Essa prática tinha sido também familiar a Jesus. Marcos 5:23, Mateus 9:18, 19, 13-15, Lucas 4:40, 13:13. Renove nela o ato sacramental por excelência da Igreja de Jerusalém, que será talvez arriscar muito, mas não há dúvida de que a encontraremos repetida muitas vezes na história dos primeiros tempos cristãos. Atos 6, 6 e 8, 17-19, 9, 12-17, 13:3, 19:6, 28:8. Qual é o seu sentido exato? Difícil dizê-lo. Parece que já comportava o significado que vemos manter-se nos nossos dias no sacramento da Crisma, isto é, uma transmissão direta dos dons que o Espírito Santo derramara sobre os primeiros discípulos no dia de Pentecostes, dons de graça, de luz, de coragem e de sabedoria. O batismo abriria aos fiéis a porta da verdade. A imposição das mãos permitir-lhes-ia prosseguir a caminhada. Destes antigos ritos, o mais comovente é o da comunhão. Os primeiros fiéis perseveraram na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Atos 2:42. Estes ágapes em comunhão são verdadeiras refeições. O texto é preciso. Tomavam o seu alimento. 2:46. Mas admitiriam, como a atual Eucaristia, um sentido bem superior? Em todos os países, a refeição em comum é um rito de união, e entre os judeus a refeição sabática iniciava-se partindo solenemente o pão e consagrando-o ao Senhor. Na prática cristã há certamente mais alguma coisa, e se os Atos não estabelecem um nexo formal entre estas cerimônias comunitárias e a memória de Cristo, a sua similitude sugere que ele existiu no espírito dos fiéis. Em caso contrário, como se teria compreendido nos Evangelhos a frase que Jesus pronunciara durante a última ceia: "Fazei isto em memória de mim"? Bem, podemos evocar estes primeiros fiéis partindo o pão com alegria e louvando a Deus, fazendo alternar o Maranatá
o Vem Senhor tradicional, com os hosanas que proclamam a sua certeza quanto à realização messiânica, unindo assim o passado da sua raça ao futuro da sua fé, e sentindo com a alma vibrante que, ao consumirem o pão da vida, realizam algo mais do que um simples rito de comemoração. É uma participação na vida divina. Foi sem dúvida por meio da comunhão que estes primeiros fiéis ganharam consciência do que eram realmente, depois de terem recebido o sopro do Espírito Santo. Mais do que uma assembleia de amigos, mais do que uma reunião piedosa ou da escola de um mestre, eles eram uma sociedade de homens que viviam em Cristo e para Ele, uma comunidade de santos, uma igreja. Nota de rodapé. O reconhecimento de Jesus na fração do pão é indício da relação que existe originariamente entre a fé na ressurreição e a ceia eucarística. A fé na ressurreição e na presença de Jesus no meio dos seus afirmaram-se ao mesmo tempo na refeição da comunidade. As duas formam, por assim dizer, uma mesma fé em Cristo sempre vivo. Estas palavras revestem-se de uma importância peculiar por terem sido escritas por um homem pouco suspeito de complacência pró-católica. Alfred Loisy, Les Actes des Apôtres, Paris, 1920, página 217. Fim de nota de rodapé. Viver em Cristo, por Ele e para Ele, esse é, com efeito, o desígnio único que a sua existência revela. Se só podemos apreender as grandes linhas acerca da constituição e do culto da igreja primitiva, há, no entanto, uma realidade humana que se impõe ao nosso espírito com a força de uma convicção irresistível. Quando consideramos as suas características, essa realidade é a de um esforço admirável para pôr em prática os preceitos do Mestre e para levar a cabo em cada um a renovação completa que ele exigia. O texto dos Atos está semeado de pequenas frases preciosas que revelam esta atmosfera de generosidade e de fervor. A alegria e a simplicidade de coração estão espalhadas por toda a parte. A multidão dos fiéis tinha um só coração e uma só alma. Pratica-se verdadeiramente essa caridade doce e humilde, essa amizade de irmãos que São Pedro louvará na sua primeira epístola. E a prova de que este quadro não é idílico, mas verdadeiro, é que o autor dos Atos não hesita em acentuar-lhe também as sombras, deixando ver que a natureza humana, aflorando por vezes à superfície, introduzia nele um que outro traço de miséria e de pecado. Cristo está ainda ali, muito próximo. Dentre os que dirigem a comunidade, muitos o conheceram. E esses homens evocam recordações pessoais e contam o que viram e ouviram quando ele ensinava no lago de Tiberíades ou no meio da multidão no átrio do templo. Reúnem-se todos os pormenores que se possuem sobre a sua vida, e assim se elabora uma catequese que dará origem à tradição oral e depois será passada a escrito, convertendo-se nos evangelhos. Nota-se sensivelmente a presença do Mestre no seio das almas. Como já acontecera com Maria Madalena e com os discípulos de Emaús, cada uma delas experimenta essa presença dentro de si, com uma certeza que perturba e com um ardor que incendeia. Ficai conosco, Senhor, o Mestre está aqui. Manifesta-se uma vida espiritual intensa. As pessoas rivalizam no esforço de santidade. O mundo parece germinar por toda parte em graças. Multiplicam-se os prodígios, os milagres. De forma incessante e bem visível, realiza-se a promessa: do seio daquele que crê em mim jorrarão rios de água viva. João 7,38.
como a expectativa apocalíptica que jaz no coração de Israel se mistura secretamente com estas imagens, os discípulos perguntam-se se porventura o retorno glorioso do Messias não estará muito próximo e se ele não voltará a aparecer sobre as nuvens do céu numa manifestação assombrosa. Já é tempo de as virgens prudentes vigiarem o azeite de suas lâmpadas e prepararem a alma para a visita do esposo. Um aspecto importante e muitas vezes comentado desta primitiva era cristã deriva ao mesmo tempo do ideal de fraternidade e da convicção da proximidade da segunda vinda de Cristo. Os Atos relatam que os fiéis punham tudo em comum. Todos os que tinham campos ou casas os vendiam e traziam produto da sua venda e depositavam-no aos pés dos apóstolos, e a cada um se lhe repartia segundo a sua necessidade. Atos 4, 32 a 35. Assim se tornou norma comum o preceito que Jesus ensinara ao jovem rico: vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. Lucas 18, 22. Cita-se com admiração o homem José, conhecido por Barnabé, cuja generosidade parece ter sido contagiosa. Mas refere-se também com terror à história dos dois esposos, Ananias e Safira, que tinham tentado enganar o Espírito Santo, fingindo trazer todos os seus bens para a comunidade, o que não lhes havia sido imposto, enquanto escondiam uma parte. E a justiça divina os fulminara a ambos. Atos 5, 1 a 11. Sem ser exigida por nenhuma lei, esta prática comunitária tinha se generalizado. Neste período, a fraternidade cristã não era uma palavra vã. Tal é o quadro que nos oferece a primitiva igreja. Século após século, esses comoventes episódios permanecerão na tradição cristã como um modelo e como uma saudade.